né, nervosa. E depois ela se arrepende ou não também. Ou não, é. Ou não. Mas não vai entrar no ar, mesmo assim. Com palavrão não dá. Porque aí é uma questão de manter os nossos empregos. Manter os princípios também, né? Respeito às pessoas é sempre bom. É. E aí, Ana, o que você manda, hein? Você tá com umas tabelas aqui. O que é isso aqui, Ana? Eu faço umas anotações. O Daniel Batista olhou com uma cara muito estranha quando viu esse monte de papéis. Você é muito invasivo. Você acha que só você anota coisa em papel aqui nessa redação? Sabe de uma coisa? Outro dia, eu tava com papel aqui e eu sou muito tenso. É verdade isso. Eu costumo fazer desenho. Enquanto eu tô ouvindo as pessoas falando, eu vou fazer um desenhinho assim, né? E eu faço desenho. Inclusive. Agora eu não... Mas eu desenhava até que bem. E aí eu tava desenhando, sei lá o que eu fiz aqui, qualquer coisa. Aí eu tava com o papel assim, levantei e as pessoas viram o desenho que tava aqui embaixo. Aí o Pedro Campos falou assim, cuidado com o desenho que você faz aí, que tá todo mundo vendo. Mas eu sempre faço desenhos que podem ser compartilhados. São under 18 pra todo mundo. Tá bom. Não corre risco. Mas é o seguinte... sou muito invasivo se eu pegar Não, aqui? pode olhar, porque é o seguinte, a gente tá acompanhando... Olha como é que funciona. Você acha que é só o presidente Bolsonaro que faz tabela? Acho que não dá pra ver. Óbvio mas é uma tabela feia. Ela tá bem zoneada. Só eu consigo entender. Tá muito claro, né? Não, deu. Acho que agora, ó, se eu inclinar assim dá, ó. Letrinha de criança, bem redondinha, tá sem foco. Mas quadradinho, tá sem foco. Mas aí muito também... pior agora. Não, agora ótimo, foi. Ó, tá vendo? Tem aí Botucatu, Grande São Paulo, Barretos, Campinas. O que é isso? O que é isso? São os departamentos regionais de saúde aqui do estado de São Paulo, que são 17, né? E aí, a gente está acompanhando aqui, Agostinho, a evolução desse quadro de ocupação de leitos de UTI por causa da Covid-19 nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, né? Quando surgiu aquela possibilidade de uma terceira onda já estar entre nós. E o que a gente está percebendo? Que, nesse momento, a gente tem ainda 8 regiões do estado de São Paulo que continuam com ocupação de leitos acima de 90%. Isso é algo que não muda desde maio para cá. O que mudou? A gente não tem mais nenhuma região abaixo de 70%. Em maio, a gente ainda tinha uma Baixada Santista com uma situação relativamente mais tranquila, com seus 62%, 63% de ocupação de leitos, mas isso mudou. Em todas as regiões, teve uma piora significativa nesse último mês. Hoje, o que a gente tem é o seguinte: 8 regiões acima de 90% de ocupação de leitos públicos de UTI, piores, Barretos, Marília e Ribeirão Preto, que teve uma piora bem significativa, então para cima de 94% de ocupação de leitos de UTI. Em todas as outras, a gente tem pelo menos mais de 70% de ocupação, inclusive a região da Baixada Santista, né, que sempre foi um pouco mais tranquila, mas agora está em 70% e meio, que mostra um aumento do número de doentes. Algumas cidades fizeram um lockdown no período do feriado agora, né, que a gente teve de Corpus Christi. Mas não há ainda cidades com medidas mais restritivas por enquanto. Algumas só que estão estudando o Dia dos Namorados, que está chegando. E leva muita gente principalmente para onde? Para o interior, para a montanha. Principalmente nesse período de frio que a gente está. Então, ao longo da semana, a gente vai ter novidades aqui na programação da Rádio Bandeirantes em relação a isso, que a gente está acompanhando essa situação também. Repete pra gente aí, Ana, quais são as mais críticas aí? A gente tem 8 acima de 90%. As 3 regiões, quando a gente fala Departamento de Saúde, é uma cidade que encabeça um grupo de dezenas de cidades, né? Então, a gente tem aqui Barretos, com a situação mais preocupante, com 95% de ocupação de leitos, na média, né, das cidades da região de Barretos. A região de Marília, que está com 94,6%. E Ribeirão Preto, que teve uma piora bem significativa, saltou de 90% para 95% nas últimas semanas, aliás, para 94% nas últimas semanas aqui entre as piores regiões. E aí estamos falando só de internação Covid? Não, só Covid. Não, isso, só Covid. Porque o Lucas Josino trouxe informação agora há pouquinho, a partir de uma conversa que ele teve com o secretário Edson Aparecido, mostrando algo preocupante. E quando isso acontece aqui em São Paulo, aqui na capital, a gente pode imaginar que isso possa se reproduzir em outras regiões. Como também, né, a gente já viu fenômenos que acontecem no interior e de repente vai se reproduzindo, porque é assim que funciona mesmo, né? E o secretário Edson Aparecido dizia que pela primeira vez a gente está vendo aqui na capital leitos de Covid superlotados, mas leitos de não Covid também superlotados.
que é o pior dos mundos. Então, o que aconteceu, né? Imagino, quando começou a pandemia e a estrutura toda foi colocada à disposição para atender pacientes com Covid lá no começo, a gente sabe, né? Suspenderam cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, foi tudo paralisado, com o prejuízo que isso provoca também, né? É uma escolha que foi feita, não sei se certa ou errada, mas naquele momento não se tinha ideia, né, Ana? Se isso ia durar 6 meses, 1 ano, 2 anos a pandemia. Bom, vamos tentar estancar isso aqui agora, depois a gente retoma o tratamento das pessoas que, em tese, podem esperar um pouco mais. Isso. Em tese, né? Bem em tese mesmo. E aí, em algum momento, perceberam que isso ia se arrastar e que você não podia deixar a pessoa esperando indefinidamente para fazer um tratamento de doenças gravíssimas, algumas delas. Então, acho que é isso. Quer dizer, a gente tem muita gente com Covid, está longe de estar controlado, né? Mudou o perfil, mas ainda tem muita gente internada, algumas em estado bem delicado, e muita gente que tem outras doenças que também está superlotando os outros leitos. Né, e para além das doenças, né, as pessoas que estão trabalhando para se curar do câncer, pessoas que infartam porque a saúde vai ficando debilitada, isso acontece bastante. Tem também a movimentação das cidades, né, Agostinho? Acidentes de trânsito, por exemplo, né, que voltam a acontecer, ainda que em patamares abaixo do que a gente tinha antes da pandemia, mas as cidades estão movimentadas, né? Então, todas essas questões rotineiras, uma simples queda de moto, por exemplo, uma colisão numa estrada, também a gente volta a ter isso acontecendo e isso impacta diretamente nisso que você está falando. O que acontece? Fica sem manobra, né? Ou você coloca mais leito, porque você não tem mais como tirar leitos que não são de Covid para colocar nessa rede para atender quem tem Covid. Estão os dois ocupados, né? E eu estava observando aqui, eu não sei se você tem essa informação, mas aqui na capital paulista não se fala mais em hospital de campanha. Foi uma tentativa que aconteceu e foi usada como um recurso essencial em dado momento. Tanto que eram 3 hospitais de campanha, né? Era grandes. Do Pacaembu, do Anhembi, do Ibirapuera, grandes. Heliópolis. A Heliópolis também. Entre governo e prefeitura, né? A gente teve vários. E um investimento alto, não foi coisa pouca, De repente, não sei se não deu certo, falaram, olha, vamos esquecer isso aí, porque isso aí não deu certo. E não se fala mais aqui em São Paulo. Em algumas cidades eu sei que mantiveram o hospital de campanha lá e tal, mesmo quando teve aqueles períodos de uma diminuição, né, da contaminação e tal, várias cidades, algumas delas mantiveram o hospital lá montadinho. Sabe o que aconteceu? Pelo menos o que a prefeitura tem falado aqui em relação a São Paulo é que a estrutura fixa da cidade foi ampliada. Né? Então, ao mesmo tempo que se montaram ali os hospitais de campanha, os outros hospitais ganharam leitos permanentes. E no momento em que a Covid, a pandemia, deu uma melhoradinha, esses leitos foram colocados, ou foram paralisados ali o uso, ou foram colocados para outras doenças, né? Que são os leitos não Covid. Então, que a estrutura fixa foi ampliada. Inclusive a estrutura de UTI, porque esses hospitais de campanha não tinham essa estrutura mais complexa, eram poucos os leitos mais complexos. Eles eram hospitais intermediários, onde a pessoa que estava com os sintomas iniciais era encaminhada e se houvesse uma piora ia para um hospital maior, ou a pessoa depois da melhora saía da UTI e ia para lá para uma observação final antes de receber a alta definitiva. Essa é a resposta. A gente tem visto que os números de leitos disponíveis de fato são cada vez maiores. O problema é o seguinte, Agostinho, isso tem um limite. Né? Não dá para esticar e puxar o tempo todo. Vai ter limite de profissional para trabalhar nesses leitos, limite de máquinas. O que a gente tem que fazer é diminuir o número de doentes, né? É isso. E não está fácil diminuir o número de doentes, porque não tem vacina, né? Porque vai ter muita gente que vai se contaminar ainda. Tem gente se contaminando agora, nesse instante. Não sei qual é o nível de contágio, mas é uma loucura isso. O que a gente roda e volta no mesmo lugar. Tivesse vacinação, a pessoa ia se contaminar, eventualmente, mas não ia para o hospital. Ela não iria para o hospital, ela ia ter alguns sintomas e tal, não sei o quê, fica em casa, como regra, tranquilo e tal, não superlota o hospital. Então a gente vai ter que correr mesmo para conseguir mais vacina, senão não tem solução. É isso, é essa a solução mesmo. Valeu, Ana, obrigado, viu? Obrigada, vou recolher aqui as minhas anotações, isso. Tá? Parabéns pelo capricho. Você podia usar cores diferentes. O grifa-texto, né? Exatamente. Tô precisando de umas doações aí, eu vou atrás. Então tá bom.